Olá, Radiação, sejam muito bem-vindos. A gente está aqui para refletir, experimentar e expressar o amor e a graça de Deus. E é muito bom te receber nesse encontro virtual. Hoje, provavelmente, se você estiver assistindo da primeira vez que ele está passando, no dia 25 de dezembro, logo depois que muitas pessoas têm comemorado o Natal nessa noite e hoje durante o dia, ou se você assistir em qualquer outro momento, que esse seja um momento agradável, inspirador e edificante para a sua vida. Eu não sei se você sabe, mas mais de 660 países comemoraram esse Natal. Com certeza, mais de 2 bilhões de pessoas comemoraram esse Natal e comemoram o Natal todos os anos. Cristãos e não cristãos do mundo inteiro, de muitas partes do mundo, comemoram o Natal. É bem verdade que o Natal, ela se configura como uma festa cristã, mas ela também aparece em diversas culturas, e seja lá em que cultura for, nas pesquisas que fiz, salvo talvez raras exceções, os símbolos, as mensagens, as expectativas, todas elas giram em torno da esperança, giram em torno da renovação da vida, giram em torno da reconexão de pessoas com outras pessoas e a vontade de se encontrar com a felicidade, de se encontrar com coisas boas que tragam alegria para o coração. No cristianismo, da mesma forma, mas talvez de uma forma mais intensa. Eu queria utilizar um texto que está escrito por João em uma das suas cartas, na primeira carta que João escreve, os primeiros versos dessa carta, ele diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do Verbo da vida. E a vida se manifestou a nós e vimos e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. O Natal fala desse tempo de esperança em diversas culturas, mas aqui nesse texto, ainda que ele não seja um texto tradicional utilizado para o Natal, mas ele está falando exatamente sobre isso nesses primeiros versos desta carta. A primeira coisa que João fala para a gente é que o Natal é uma história verdadeira. Ele diz aqui claramente o que nós ouvimos, o que nós vimos com os nossos próprios olhos e as nossas próprias mãos tocaram, apalparam. Essas três expressões são expressões comuns dessa época, usadas nos tribunais para testemunhar daquilo que se está dizendo. Testemunhar um fato. Eu ouvi, eu vi e eu toquei. O que João está dizendo sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus, é que ele aconteceu na história. O Filho de Deus entrou na história. E essa é uma história verdadeira. Pessoas viram, pessoas ouviram, pessoas tocaram e andaram ao lado desse Jesus. Nesse sentido, essa história, ela não é só uma história de esperança. Ela é a própria história que torna a esperança palpável. Uma outra coisa que a gente percebe nesse texto é que essa história é uma história para ser contada para as outras pessoas. O texto diz que o que a gente ouviu, viu e tocou, a gente está contando, a gente está anunciando para vocês. João fala isso, a gente está anunciando para vocês as coisas que a gente presenciou. Essa história é uma história que precisa ser contada. A entrada de Deus na história dos homens. O desejo de Deus de viver com os homens. A maneira como Deus se identificou com homens e mulheres por meio de Jesus.
se mostrando alguém como nós. Talvez totalmente diferente de nós, porque em toda a sua vida não cometeu os erros tão naturais da humanidade, mas tão igual a cada um de nós, porque foi tentado e passou por todas as possibilidades de enfrentar cada um dos erros como nós cometemos. Mas ele se mostrou o homem ideal, o ser humano ideal, aquele no qual nós deveríamos mirar. E talvez a única história que valha realmente a pena que seja contada séculos e séculos a fio, e já faz mais de 2 milênios, e nós continuamos contando essa história. Uma outra coisa, essa é uma história que precisa ser vivida entre outras pessoas, ela precisa gerar encontro. O texto diz que ele conta as coisas que ele viu, ouviu e tocou, para que isso gerasse comunhão, gerasse encontro, gerasse a possibilidade de intimidade de pessoas com pessoas. Mas ele diz que a nossa comunhão, a comunhão que o nascimento de Jesus oferece, é não só a comunhão entre pessoas, mas de novo a comunhão com Deus e com o seu Filho, Jesus. Que o Natal seja esse tempo de você se conectar de novo com as pessoas, com a família, de encontrar perdão, de encontrar a possibilidade de esquecer coisas do passado. Mas mais do que isso, que o Natal seja esse tempo de encontro com o Filho de Deus, com Jesus. E uma última coisa que esse texto diz na abertura dessa carta é que ele diz assim: nós escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essa é uma história com final feliz. É bem verdade que a gente vive um tempo que nem todos os filmes, nem todas as séries, e nem tudo que a gente gosta do ponto de vista da cultura termina com um final feliz. A ideia de final feliz sempre remete talvez a aqueles contos de fada, água com açúcar. Mas aqui, quando a gente pensa na vida, ninguém trabalha a vida para um final triste. Todos nós buscamos na nossa vida, na nossa história, quando entramos numa escola, quando trabalhamos numa empresa, em tudo que fazemos, a gente mira, objetiva um final feliz. E João diz assim: eu estou escrevendo essas coisas para que a alegria de vocês seja completa. A ideia de alegria completa, de plena satisfação, remete para ele, o que ele quer dizer aqui é que essa história de Jesus, aquele que foi visto, ouvido e tocado, é uma história de alegria completa, porque a história dele não terminou na sua vida ou na sua morte. A história dele continuou na sua ressurreição. A história dele continua através de mim e de você. E a história dele, ela é uma história que vai aproximar todos nós de novo, aqueles que aceitam a Jesus, aproxima a todos nós de vivermos aquilo que Deus mesmo preparou. Tem um outro texto, um outro autor, que diz assim: nada que você tenha visto, ouvido ou pensado se compara ao que Deus preparou para você. E tem um outro autor bíblico que diz assim, eu bem sei, ele fala citando e dizendo como se Deus mesmo estivesse falando: eu bem sei os planos que eu tenho para você, planos de paz e não de mal, para que vocês tenham o fim que vocês desejam. O Natal conta essa história de esperança, que não é só mais uma história de esperança, mas é a história da esperança palpável. A gente, talvez, eu e você, a gente não viu, a gente não ouviu e a gente não tocou exatamente nesse menino, nesse homem Jesus que passou pela terra. Mas pessoas que fizeram isso contaram para outras pessoas, que contaram para outras pessoas e nos alcançaram. E é o próprio Jesus que diz: felizes são aqueles que não viram, mas passaram a crer. Que esse Natal, mais do que qualquer outra coisa que ele possa representar, ele aponte para a essência do que João está falando aqui. A mensagem da esperança, daquele que veio trazer alegria completa para mim e para você. Que esse Natal, por mais difícil que tenha sido o ano para a sua vida, para a sua família, que seja um tempo de renovação da esperança, por meio daquele que veio trazer a esperança palpável e a alegria completa. Que Deus te abençoe. Eu queria orar por você
e pela sua casa nesse momento. Pai de amor, nós te louvamos e agradecemos por Jesus. Milhares, bilhões de pessoas ao redor do mundo relembraram essa data. Alguns, é verdade, nem se lembraram de Jesus. Se lembraram de tantas outras coisas que envolvem o Natal, mas talvez não se lembram da principal razão daquilo que nos traz esperança. A sua entrada por meio de Jesus no nosso meio, a sua identificação, Deus, por meio do seu Filho Jesus com a nossa vida. A gente te agradece por isso, a gente te louva por isso. Que essa data não seja somente uma comemoração de troca de presentes, mas que ela nos encha da esperança real e ela nos traga a possibilidade de conhecer e viver a alegria verdadeira que vai até o fim da nossa vida e ultrapassa os limites da nossa vida. Que a gente se encontre contigo na eternidade, porque essa palavra de esperança e de vida também é palavra de eternidade. Alcança as nossas casas e famílias. No nome e por amor de Jesus oramos agradecidos. Amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha um restinho aí, a última semana do ano, junto da sua família, que seja uma boa semana. E a gente se encontra virtualmente novamente no dia 1º de janeiro e eu espero você.